Eu tenho algo para falar com os irmãos nessa noite no Salmo 50. Se você puder abrir comigo, Salmo 50. Amém? Abre comigo, vamos falar um pouquinho no Salmo 50. É algo de Deus para o meu e para o teu coração. Salmo de número 50, por favor. Amém? Salmo de número 50. Aleluia. Graças a Deus. Salmo 50, por favor, vá comigo. Vamos ler o Salmo de número 50. Temos uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Amém? Você que está na sua casa, abra sua Bíblia e vamos juntos fazer menção deste texto tão glorioso da parte de Deus para todos nós. Vamos olhar para o texto e vamos falar dele em nome de Jesus. Salmo 50, versículo 1. Deus governa o mundo, como diz o texto, Deus governa o mundo, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. É um salmo de Asaf. O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Diante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor deles. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. De tua casa não tirarei bezerros, nem bodes dos seus currais, porque o meu é todo animal da selva e as alimaria sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Ofereceu a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que torna o meu concerto na tua boca, pois aborrece a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltai a tua boca para o mal e a tua língua põe o engano. Assentaste a falar contra teu irmão, mas fala mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tenho feito eu e calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaço, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Um minuto da sua atenção, oremos. Senhor, obrigado por estas lindas palavras e pela fidelidade do Senhor para com teu povo. Queremos ser gratos ao Senhor nessa noite e rogar ao Senhor que continue falando conosco de uma forma tão gloriosa e poderosa, porque sabemos, ó Deus, que todas as coisas contribuem para o bem do teu nome. Então que nessa noite toda a tua igreja seja abençoada, os seus filhos sejam alcançados e que aquele que nos ouve e nos vê, eles possam ser tocados pelo teu Espírito e que essa palavra os leve a Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, queridos. Eu quero nessa noite
em Cristo Jesus nosso Senhor, fazer uma menção deste texto tão glorioso da história que aqui foi nos proposta no Salmo de número 50. O Salmo de número 50 é um salmo inteligente, um salmo glorioso, a qual o título dele, Deus diz que Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifício. Pois bem, sabemos que o construtor desse salmo foi Asaf, um dos mestres do canto de Davi, e sabemos que ele constrói esse salmo, e a gente fazemos um paralelo da história desse salmo, que a Bíblia diz para nós que a cada 7 anos durante a festa, dos tabernáculos de Israel, os sacerdotes deveriam ler a lei do povo e explicar o seu significado. A gente parafraseia isso em Deuteronômio, capítulo 31, verso de número 9 até o verso 18, e Neemias, capítulo 8, quando Neemias lia a lei do Senhor. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, que este salmo, é possível que o salmo tenha sido escrito nessa ocasião, onde as pessoas ali foram presenteadas por Deus por uma canção ou por uma literatura tão gloriosa como esta na adoração ao Deus de Israel. Vamos lá, entendendo nós quem era Asaf. Asaf, a Bíblia diz para mim e para você que ele era um chefe de canto de Davi. Ele era um homem que era, vamos dizer, o regente, era aquele que a Bíblia diz para mim e para você de uma forma tão clara, que ele era um homem que adorava ao Senhor, e na casa deste homem, de Obed-edom, a Bíblia diz que em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17, fala sobre a arca que estava na casa de Obed-edom, sendo conduzida o louvor por Asaf. Se nós olharmos na história, nós vamos compreender isso. E também sabemos no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 30, que Asaf também era compositor de louvores ao nosso Deus, ou seja, ele era mestre de canto de Davi, era um homem que adorava ao nosso Deus. Pois bem, o que eu quero falar nesta noite é sobre o Salmo 51. Eu lhe expliquei o porquê, quem o escreveu, e também lhe propus mais ou menos num contexto de claro a respeito qual foi o período. Como na festa do tabernáculo, era recitado a lei, e este salmo provavelmente tenha sido escrito por lá, quando era recitado a lei em Deuteronômio 31, verso 9 até o verso 18. Então eu quero falar nessa noite sobre um tema, pregar de uma forma temática, para que você entenda, obedecendo a palavra de Deus. Ou seja, quando eu olho para as Escrituras Sagradas e vejo que Deus aqui propôs para este povo de uma forma tão clara, princípios reais, que você fala sobre, olhando todo o Salmo 50, ele mostra para mim e para você a respeito de vários pontos interessantes sobre, ou seja, fala de abandono de Deus nos versos de número, do verso de número 15, verso de número 22, 23, 22 e 23, ele fala sobre abandonar a Deus. E nos versos que antecede isso, do verso 21, voltando até o verso de número 15, ele vai trazer para mim e para você sobre o juízo de Deus. E vai falar também sobre, nos versos posteriores, 13, voltando para trás até o de número 5, você vai falar sobre a falta de obediência, porque Deus tem mais prazer em obedecer do que sacrifício. O nosso próprio Deus disse isso no versículo de número 6 em diante, até o verso de número 12, ou seja, verso de número 13, ele falando que tudo é dele, todas as aves é dele, e ele tinha prazer. No verso de número 13, ele fala, comerei eu carne de touro, ou beberei eu sangue de bodes? Era uma palavra de Deus dizendo ao povo de Israel, ou seja, ele é um Deus que não se alimenta disso, então ele requeria daquele povo mais a obediência do que a apresentação anual, semanal ou diária de sacrifício. O que isso tem para nós aqui hoje nos dias que estamos vivendo? Eu quero trazer uma palavra que falou fortemente ao meu coração sobre a questão do verso de número 15, onde ele traz alguns princípios para mim e para você, que fala sobre: invoca-me no dia da angústia e eu livrarei e tu me glorificarás. Pois bem, você pode até me ouvindo, você que está me vendo pode falar: pastor, eu não estou atravessando dias de angústias, eu não estou atravessando dias difíceis, mas a realidade do cenário que aqui encontramos no mundo atual é um cenário caótico, um cenário onde existem pessoas que estão desesperadas, onde situações estão incertas, pessoas perdendo ente querido,
pessoas perdendo o seu trabalho, estamos sofrendo um ataque de um vírus, e este vírus tem sido de uma forma tão feroz contra os seres humanos que os estadistas, os chefes de Estado, não têm conseguido arrumar, ou seja, um antídoto para banar de vez a questão deste vírus. Pois bem, é uma situação caótica. Então, trazendo para essa realidade que aqui estamos vivendo, vivemos sim dias angustiosos, dias difíceis, porque muitos estão enlutados, muitos estão desesperados porque estão com seus parentes enfermos em hospitais ou dentro de suas próprias casas. Mas uma palavra que Deus falou para o povo de Israel através de Asaf neste salmo é que eles deveriam buscar a face de Deus, invocar ao Senhor, clamar continuamente ao Senhor, porque o Senhor o livraria e o Senhor faria com que através do livramento o nome dele fosse glorificado. Então é sobre este versículo de número 15 que eu quero me ater, e no final falarei do verso 22, onde o Senhor disse para aquele povo que aquele povo esqueceu de Deus. Aquele povo tinha abandonado ao Senhor e poderia sofrer danos piores, consequências horrendas, ou até mesmo piores da situação que estavam enfrentando. Então, quando nós olhamos para essas verdades bíblicas do cenário daquela época e trazendo para as nossas vidas, eu tenho 3 coisas para aplicar sobre o versículo de número 15. Primeiro, 3 verdades muito importantes. Primeiro, existe uma ordem de Deus. E qual que é esta ordem? E todos os textos que aqui está, essa ordem do verso 15, ela está no imperativo, algo que nos foi imposto. É para que eu e você venhamos buscar. A primeira palavra dentro do verso 15 foi o que o Senhor disse para aquele povo: existe uma ordem, invoca-me. Ou seja, essa palavra está em o quê? Está no imperativo. Invocar, irmãos, é buscar, é orar, é buscar a face de Deus. Invocar é levantar a sua voz em oração. Não estou falando de que você vai lançar palavras ao vento, achando que palavra sua tem poder para derrubar qualquer coisa. Não, não, a sua oração, estamos falando de oração. Existe uma coisa, um contexto de invocar o nome de Deus. Invoca-me, ou seja, chama-me por mim, eu sou o teu socorro. A Bíblia diz para mim e para você no Salmo 34, verso 17, ela fala assim para mim e para você, do versículo 17, diz que os justos clamam e o Senhor os ouve. A igreja precisa clamar. Você que está na sua casa me vendo, precisamos clamar ao Senhor, precisamos buscar constantemente a face do nosso Deus no cenário, não somente no cenário que estamos vivendo, não somente no cenário que estamos vivendo, mas nós já deveríamos estar vivendo uma vida cristã mais pautada no clamor, na busca de oração, numa vida de perseverança com o nosso Deus. A igreja ela perdeu essa essência porque no decorrer dos anos foram colocados em nossos vocabulários, tanto no vocabulário espiritual quanto no vocabulário linguístico normal, que nós como cristãos, nós precisamos apenas trazer palavras arbitrárias, que Deus fará todas as coisas. Invocar aqui não está dizendo que eu e você vamos arbitrar, mas nós vamos invocar por misericórdia, nós vamos invocar para que Deus olhe para nós e nos ajude, que Ele venha nos socorrer na situação existente que nós estamos vivendo. Por isso que eu penso comigo dessa forma: existe uma ordem, invoca-me. E tem pessoas que não invocam ao Senhor, tem pessoas que fazem oração de pescador, como dizia o pastor José Antônio. Tem pessoas que não conseguem dobrar os seus joelhos, não conseguem clamar ao Senhor por um livramento ou por uma comunhão constante, mas consegue ficar um tempo até bem longo pedindo coisas que não são viáveis em oração a nosso Deus. Nós precisamos priorizar as nossas orações naquilo que edifica-nos, aquilo que nos sustenta nos dias da dificuldade. Eu me lembro muito bem, olhando para a Bíblia Sagrada, no que Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 11, ele fala para o povo de Israel de uma forma bem clara, e eu queria ler para você, Jeremias 29, verso de número 11 até o verso de número 13. Jeremias diz assim para aquele povo, uma palavra de Deus ao povo de Judá, ao povo de Israel. O Senhor diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, ou de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração.
A igreja precisa voltar aos primórdios do clamor ao nosso Deus. Por isso que o nosso amigo Jeremias, ele dizia isso para o povo de Judá, dizendo: olha, busca ao Senhor, clame a Ele, porque se nós buscarmos de todo o coração, o Senhor será achado de nós. Porque muitas das vezes, irmãos, nós olhamos na nossa vida, naquilo que estamos enfrentando, achando assim: não adianta eu orar, a situação é irreversível para você, para Deus não, é irreversível para a minha força, para a força de Deus não. Eu e você precisamos nos observar dentro da Bíblia e entender que a Bíblia ensina nós invocar a Deus, buscar a Ele, clamar a Ele, pedir a Ele ajuda, porque Ele vai nos socorrer. Somente Ele tem poder para nos tirar deste momento tão caótico que nós estamos atravessando. Então ele disse para aquele povo: invoca-me. A primeira palavra que ele disse para aquele povo era para invocar o nome dele. E se eles invocassem o Senhor, algo glorioso aconteceria. Deus os ouviria dos altos céus. É o que diz Crônicas, que se o meu povo, quando Salomão termina de edificar o templo ao Senhor, e ele faz aquela oração do capítulo de número 7, no capítulo de número 6, entra no capítulo de número 7 de Crônicas, e depois o Senhor falou para ele: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Está falando de invocar, buscar a presença de Deus, para que o Senhor nosso Deus intervenha, não somente, irmãos, na pandemia, é o principal, mas também na política do nosso país, na política do nosso estado, na política do nosso governo municipal, na política mundial, para que Deus intervenha, para que demonstre a esses governantes, esses estadistas, chefes de estado, que acima deles existe um Deus. Por mais forte que sejam os seus exércitos, por mais de impento sejam as suas armas, maior arma está quando o cristão dobra os seus joelhos e invoca o Deus de Israel. Este Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Foi essas palavras que Jesus disse para os discípulos em Mateus 28, quando eles se apresentam ali e dizendo para os discípulos de uma forma tão clara: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então eu olho para a Bíblia Sagrada e te digo: irmãos, invoque ao Senhor, busque ao Senhor, porque acima das arbitrariedades do homem existe um Deus que governa tudo. E a Bíblia diz para mim e para você que Ele pega as águas dos oceanos na palma de sua mão. Ele tem poder absoluto, Ele tem poder para mudar qualquer situação existente hoje, ainda que nós causamos tudo isso pela nossa incompetência, pela nossa irresponsabilidade, pela nossa falta de compromisso com Deus. Mas Deus é um Deus de misericórdia, e eu acredito nisso. Aí eu olho na Bíblia e ele traz isso para nós: invoca-me. O outro passo interessante é que ele falou assim: depois que você me invocar, é o segundo ponto, existe uma promessa. Primeiro, existe uma ordem. Segundo, existe uma promessa. E essa promessa é o seguinte: existe uma promessa. Qual é a promessa? Você pode perguntar. A promessa é essa: eu te livrarei. Esta é uma das promessas que o Senhor aqui escreveu dentro desse salmo, dando a Asaf esse cântico, fazendo uma alusão a Deuteronômio 31. Então, quando eu faço dentro desse contexto, sabe o que eu tenho comigo? Eu tenho uma promessa de Deus, e essa promessa: eu te livrarei. Glorificado seja o nome de Jesus. Quem que nos livra? A Bíblia diz para mim e para você que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, muitos confiam em governos, muitos confiam em homens, muitos estão pensando que a situação do nosso país ou a situação mundial está, ou seja, a solução está sobre os grandes governos. Não, nós estamos equivocados. Nós estamos equivocados. Porque verdadeiramente a solução para a situação existente no nosso Brasil e no mundo afora é Jesus Cristo. Ele é a situação. Deus pode sim, e como Ele vai usar homens, mas o poder está emanando de Deus. E a igreja precisa orar, porque se nós orarmos, a Bíblia diz que Ele vai nos livrar. Então existe uma promessa. É o que Jesus disse em Mateus 20, verso 28. Ensinando-nos a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E quando eu olho esta promessa que existe sobre a igreja, que nós não estamos atravessando esse caos existente hoje sozinhos, humanamente falando, o nosso Deus está conosco. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está escrito em Mateus 20, verso 28. Você pode ir na sua Bíblia, você pode olhar para isso.
E quando eu me atenho a isso, eu me penso, existe uma promessa de livramento. Existe uma promessa a qual o Senhor arrancará a escassez e trará sobre nós a abundância. Existe uma promessa que a Bíblia diz dentro do Salmo, que o Senhor nos livraria do caos e nos livraria da condenação. Então o que eu quero que os irmãos entendam comigo nessa noite é que existe uma promessa de Deus para a nossa vida. Se eu e você olharmos para a Bíblia e fazermos como ela nos ensina, não de uma forma totalmente sem conhecimento, mas olhando para o que a Bíblia diz sobre a intenção de nós sermos chamados a invocar a Deus, nós invocamos a Ele, e quando nós invocamos a Ele, por graça, Ele, ou seja, sobre nós aquilo que nós necessitamos constantemente, mesmo em tempos de escassez. Então, duas coisas interessantes eu acho aqui no verso de número 15: invocar, ou seja, devemos invocar, devemos clamar, devemos buscar a face do nosso Deus, não é colocar Deus na parede, irmãos, não, Ele é Senhor, nós somos servos, é nós chegarmos perto dEle em oração. A Bíblia diz para mim e para você que nós temos que chegar. Mateus capítulo 7 fala que nós entramos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta no nosso lugar secreto de oração e oramos ao nosso Deus. Está falando na nossa particularidade, nós invocamos a Deus, cada um com a sua necessidade, mas que a sua necessidade seja primeiro Deus ser o Senhor da sua vida e da minha vida, para que eu e você venhamos vencer os obstáculos existentes que existem sobre a face dessa terra. O último ponto que eu tenho a dizer aos irmãos nesta noite também é sobre o que existe dentro do resultado de depois de sermos colocados sobre uma ordem, invocar ao Senhor. Invocamos, clamamos. E eu me lembro de Elias quanto os profetas de Baal. Lá no livro dos reis de Israel, a Bíblia diz que depois que houve Elias, no capítulo 19, no capítulo 18, capítulo 19 também, fala sobre Elias contra os profetas de Baal, e falamos que a Bíblia diz para mim e para você que depois que Elias deixa com que os profetas de Baal repare os seus altares, coloque os seus sacrifícios e clame ao seu Deus, eles ficaram durante toda essa noite, retalharam seus corpos e nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, Elias colocou o seu ali, reparou o altar do Senhor, colocou água em volta, fez com que todos os sacrifícios fossem repartidos conformidade aos ritos judaicos, e ele invocou o Senhor, e a Bíblia diz que o Deus de Israel o respondeu com fogo. Ou seja, não estou falando que Deus vai mandar fogo sobre a terra, jamais direi isso. Eu estou falando que o nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor quando invocamos a Ele. Ainda que Ele não nos responda no tempo que nós queremos, mas temos certeza que Ele nos ouviu no tempo hábil dEle, Ele trará sobre nós a resposta da nossa oração. Então o terceiro ponto existe, a questão de um resultado depois que eu invoco, depois que Ele fala para mim que Ele vai me livrar, depois Ele fala que Ele vai me abençoar. Não, Ele fala que Ele vai me abençoar? Não, Ele fala que nós glorificaremos a Ele pelo livramento existente. É o que a Bíblia diz para mim e para você: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e vocês me glorificarão. Ou seja, mesmo diante de dificuldade, devemos invocar, devemos atentar, porque o Senhor está com a sua mão estendida, e devemos dizer ao mundo, em todo tempo, mesmo em escassez, em todas as áreas, em todas as esferas do nosso mundo que vivemos hoje, mesmo em escassez, devemos glorificar ao Senhor. Por isso que ele diz no final do verso: e tu me glorificarás. Aí nós glorificaremos ao Senhor, sabe por quê? Por alguns pontos que aqui existem. Eu e você glorificaremos ao Senhor pelo livramento que Ele nos concedeu. Nós glorificaremos ao Senhor pela libertação que chegou na nossa família e na nossa casa. Nós glorificaremos ao Senhor pela restauração abundante da graça dele sobre a nossa vida. Nós glorificaremos ao Senhor pelo perdão que nos foi dado, porque outrora éramos condenados, hoje somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Nós glorificaremos ao Senhor pela cura espiritual, porque Paulo escreve aos Efésios que nós estávamos mortos em ofensas e pecados e delitos, e Ele nos vivificou, trouxe vida novamente. Nós glorificaremos ao Senhor pelo ministério abençoado que Deus colocou sobre a sua vida e sobre a minha vida, sobre a sua família.
nós glorificaremos ao Senhor pela libertação e pelo alcance da graça de Deus sobre os seus, da sua casa e dos seus entes queridos. E também glorificaremos ao Senhor pela misericórdia dele sobre as nossas vidas em particular. Então o salmista, nesse salmo, ele traz para nós princípios gloriosos a respeito de que Deus, ele requer de nós obediência, mais do que sacrifício. Na lei as pessoas tinham anualmente, de acordo com seus pecados, oferecia perdão. No final do ano, através de um sacerdote, ele oferecia sacrifício a Deus para perdão dos seus pecados através de um novilho, de um pombo, conforme a lei levítica. Mas aqui nós estamos demonstrando o seguinte, que dentro desse conceito havia também pessoas que viviam de uma forma desregrada, pessoas que viviam de uma forma em desobediência, e isso traria sobre eles estas palavras do versículo de número 5 até o verso de número 13, onde o Senhor falou: eu não me agrado disso. O Senhor tem prazer em obedecer. Ou seja, irmãos, precisamos entender que obedecer é melhor do que sacrificar, no contexto de nós observarmos a palavra de Deus e buscarmos forças em Deus para que a gente venha cumpri-las. Porque se nós observarmos o que está escrito aqui e colocarmos em prática, não que nós seremos pessoas pessoas totalmente diferenciadas, não, mas nós apenas estaremos fazendo autenticamente a nossa vida cristã sendo exalada a este mundo. Então que nessa noite eu e você possamos olhar para as Escrituras e olhar para o Salmo 50, verso 15, e fazer como o salmista fez. Ele me deu uma ordem: invoca-me. O Senhor que nos deu esta ordem, invocar a Ele. Segundo, o Senhor nos fez uma promessa. Em terceiro, o Senhor falou: a promessa ela vai se cumprir, mas antes que ela se cumpra, ou ela se cumprindo, vocês me glorificarão. E eu tenho certeza que nessa noite, querido, independente da situação que nós estamos vivendo, você pode falar para mim que você não tem motivo, e eu também não tenho motivo de glorificar a Deus. Eu tenho motivo de adorar a Deus constantemente pela minha vida, pela minha casa, pelo ministério. E eu tenho certeza que você também tem motivo para fazer isso. Sabe por quê? Porque se nós estamos vivos, não é porque somos fortes, é porque existe uma mão poderosa de Deus sobre a nossa vida. Porque o fôlego de vida está nas mãos do Senhor. Então nessa noite eu quero trazer essa palavra ao teu coração, dizendo para você, querido, obedecer a palavra de Deus traz sobre mim e sobre você grandes princípios morais e também espirituais de conduta de vida. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Mas lembra do que Asaf fala no verso de número 20: ouve, pois, isto vós que vos esqueceis de Deus. O mundo hoje nos leva a ter um cristianismo arbitrário, um cristianismo fora da realidade dos textos sagrados, e por ser assim, nos faz esquecer a essência de Deus e quem nós somos. Eu te convido nessa noite, em nome de Jesus, a voltar para o jardim de oração, de reconhecermos quem Cristo é e quem nós somos. Ele é Senhor, nós somos servos, e por sermos servos, devemos constantemente estar prostrados perante Ele, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o Deus que governa os céus e a terra. Primeiro, Ele dá uma ordem: invoca-me. Segundo, Ele faz uma promessa. Terceiro, a promessa se cumprirá e nós glorificaremos a Ele. Mas de que forma? Orando a Deus pelo nosso país, orando a Deus pela nossa família, orando a Deus pela nossa casa, orando a Deus para os enfermos, tanto da Covid quanto os que estão hospitalizados, orando a Deus pelas pessoas que estão no leito de hospital ou dentro de suas casas, aprisionadas com esse vírus, tentando se livrar dele e se estafar dele. Que nós devemos continuamente orar ao Senhor e buscar a face de Deus, para que tudo isso venha a passar e que o nome do Senhor seja glorificado. Não confie em homens, confie em Deus. Não confie em cavalos, confie na força do Senhor. Não confie no seu braço, porque do Senhor é a força. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E eu quero orar com você neste momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. Logo após estaremos ouvindo louvor
e estaremos dando continuidade no nosso trabalho aqui. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar ao Senhor. Eterno Pai, no nome de Jesus, nessa noite eu venho louvar o Teu nome, eu venho agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fizeste e falaste ao nosso coração. Que a Tua graça esteja estendida sobre a nossa vida e que o Teu poder, Senhor, venha ministrar constantemente sobre a nossa família. Ó Deus, que nós possamos olhar para esses textos sagrados e compreender verdadeiramente, Senhor, aquilo que Tu tens para com a nossa vida. Ó Deus, que nós devemos invocar ao Senhor, porque invocando ao Senhor é uma ordem que foi dada para Asaf passar para o povo de Israel. Ó Deus, e depois dentro desse contexto o Senhor disse que o Senhor nos livraria, e temos certeza que o livramento vem do Senhor. E diante de todo o contexto histórico, o Senhor, nós glorificaríamos o Senhor. Estamos aqui, meu Deus, em realidade de ouvir isso, em realidade de aprender sobre isso e na realidade de viver sobre isso. Ó Deus, venha sobre nós, ó Deus, e nos faça pessoas melhores, que confiemos ao Senhor unicamente em Ti, sabendo nós que o poder está nas Tuas mãos. Não só o poder, mas todo o poder está sobre as Suas mãos. Nós não confiamos em governantes, nós não confiamos em homens, ó Deus. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Toque no coração dessa pessoa que nos vê nessa noite. Toque no coração dessa família que nos assiste. Ó Deus, que os Seus filhos possam clamar naquilo que for necessidade de cada um deles, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa trabalhar, meu Pai, fazer com que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja engrandecido para todo sempre. É que nós Te rendemos graça nessa noite. Amém.